Oi, boa noite! Nós estamos aqui para darmos continuidade àquele conteúdo de núcleo. A gente começou com a parte de mitose, falamos um pouco das características do núcleo e hoje, amores, vamos falar de meiose. E vamos também falar alguma coisa a respeito de aneuploidia, que são as mutações cromossômicas numéricas e que tem tudo a ver com a meiose. E a gente, quando pensa em meiose, né, amores, a gente pensa numa série de características que tem muito a ver com a gente. Então, antes da gente começar a falar sobre elas, vamos fazer algumas anotações, pega um papelzinho, pega uma canetinha e lembrem-se que a memória escrita, ela é tão importante, amores, quanto a memória auditiva e a visual. E a intenção da gente aqui é de enriquecer esses conteúdos, fazendo com que você tenha o máximo de informações possíveis. E também, amores, não deixem de dar uma chegadinha lá no meu site, de ficar dando uma olhada na parte de Fique de Olho, Fatos e Fotos e Atualidades, que sempre tem alguma coisa nova e bem interessante para vocês, ok? Então, como eu estava dizendo, amores, quando a gente fala de meiose, a gente pensa assim em um gametinha, em um espermatozoide, procurando um óvulo, querendo fazer um estrago, ou simplesmente, amores, querendo fazer um bebezinho. Mas, amores, meiose não é só para isso. A meiose, ela vai fazer com que a gente tenha, desde bem pequenininho, nós mulheres, gametas femininos no nosso ovário. E fazer com que os menininhos, esses danadinhos desses menininhos, produzam até os últimos dias de sua vida os espermatozoides. Bebês, espermatozoides velhinhos de bengala, mas ainda fazendo bebês. Vocês que pensem que lá um velhinho de 80 anos não vai fazer um nenenzinho, faz sim. Então fica ligado, fica de olho, porque essas células masculinas, elas vão ser produzidas até o final da vida dos meninos. Claro que não com tanta força, com tanto ímpeto e com tanta quantidade de espermatozoides. Mas vão continuar, ok? Eles não vão ter aquela força de uma metralhadora, um canhão disparando em velocidade, tentando chegar até o óvulo, mas vão fazer neném sim. Não esqueçam, para fazer um bebê, amores, basta um espermatozoide, ok? Então agora vamos começar, amores, falando um pouco, inicialmente, a respeito das funções da meiose. Para que o nosso corpo, o corpo dos outros seres, fazem meiose? Então vamos anotar aí. Primeira coisa, a formação de células sexuais, esporos e gametas. A coisa mais importante, a variabilidade gênica. Gente, nenhum de nós é igual ao outro, a não ser que nós sejamos gêmeos univitelinos. Por mais parecido que você seja com seu irmão, você não é igual a ele. Então, como nenhum é igual ao outro, amor, essa é a grande beleza, essa é o grande encantamento com relação à reprodução sexuada, que vai permitir, amores, a formação dos gametas. Ok, lindos? E a outra função, que é também super importante, é a redução do número total de cromossomos da espécie. Na prática, o que é que isso significa? O cariótipo da gente é 46 cromossomos, ou melhor, 2N igual a 46. Se você tem 46 no total, quando você forma células haploides, que é igual a N, e forma 23, significa que você reduziu o cariótipo da espécie. Para que isso? Se o seu óvulo é N e o espermatozoide é N, você vai formar um indivíduo 2N, para que ele seja normal. Então a meiose, ela reduz para depois somar esses dois materiais genéticos e formar o ovo, zigoto ou embrião, que é a grande dádiva da natureza que ocorre no caso da espécie humana. Não esqueça, fecundação, trompas. Ok, bebês? Então essas seriam as funções da meiose. E agora vamos mostrar, amores,
esse esqueminha aqui, que é um esquema que cai muito em provas e caracteriza a meiose. Então, a meiose, ela tem uma peculiaridade. Ela tem uma duplicação, observe a imagem, e duas divisões. A primeira divisão, que é chamada de meiose 1, é a separação dos homólogos, e ela é chamada de meiose reducional. Observe a imagem ainda. E a meiose 2 é a separação das cromátides irmãs, que ela é equacional. Então, a gente vai formar 4 células haploides. Essas 4 células haploides, amores, esse N é formado por 22 autossomos e um cromossomo X ou Y. Vai depender da célula sexual. Se for óvulo, vai ser 22AX. E se for espermatozoide, 22AX ou 22AY. Essa é uma das características, uma das, digamos assim, formas de você visualizar nas provas uma questão de meiose. E agora, esse gráfico também. Observem o gráfico, que ele é muito interessante. Você observa que no gráfico, você começa o processo com 2N. Aí depois ele passa para 4N. Depois volta a 2N e termina no final, bebês, com N. Exatamente por conta dessa primeira duplicação e das duas divisões. Então, o gráfico ele também é muito questionado em prova para falar da meiose 1 e da meiose 2, certo? Então, não deixem de dar uma analisada nesse gráfico. Quando você vê-lo em provas, perceba que ele é totalmente diferente desse gráfico aqui, observem, que é o da mitose. Vamos mostrar mais uma vez o da meiose aqui. Aí você percebe que eles são bem distintos. Para que você não faça nenhuma confusão, amores, na hora da prova. Agora, o que a gente vai falar, amores, que também é super importante e tem super a ver com a meiose. A gente vai falar da não disjunção cromossômica. Essa não disjunção cromossômica, ela tem a ver com a não separação dos cromossomos homólogos ou a não separação das cromátides irmãs. Então, eu vou mostrar para vocês agora, amores, a imagem de uma meiose normal, que a disjunção ocorreu certinha, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. E observem esse gráfico aqui, que ocorreu uma não disjunção na meiose 1. Ou seja, não separação dos homólogos. Amores, ela é mais rara, mas ela pode provocar, como que a gente vai mostrar aqui, uma mutação cromossômica numérica, que é uma aneuploidia. E vamos ver agora esse outro esquema aqui, que é a não disjunção cromossômica na meiose 2, que vai fazer com que no final, amores, essas 4 células haploides, observem o gráfico, elas não formem esses 22 autossomos e o X, ou 22 autossomos e o Y. Isso pode acontecer, amores, infelizmente, com qualquer indivíduo em qualquer idade. Claro que uma mulher que tem seus óvulos e deseja ter um filho com 40 anos, os óvulos são óvulos velhos. A gente já trabalhou isso aqui, né? Esses óvulos, eles têm, na realidade, amores, a idade que tem a pessoa. Então, assim, existe muito mais chance de uma mulher um pouco mais velha ter filhos com mutações cromossômicas numéricas. Mas o que não isenta, o que não evita que uma mulher jovem também tenha filhos com síndrome de Down. As outras aneuploidias, isso pode acontecer, amores, com qualquer mulher em qualquer idade. Nenhuma de nós, infelizmente, está livre de ter um bebezinho com as aneuploidias. Agora sim, primeira coisa que eu quero falar para vocês é com relação a um exame que pode ser feito, amores, nas primeiras semanas de gestação, para que essa mãe que tem dúvidas se o seu bebê tem aneuploidia ou não, ela possa, digamos assim, se tranquilizar ao fazer esse exame. Na prática, isso não vai mudar muito, porque o fato de você saber que tem um bebê com síndrome,
com mutação cromossômica numérica não lhe dá o direito de abortar. Então, amores, eu acho que tem certas coisas que a gente tem que entregar para Deus e pedir que Ele abençoe a gente e nos dê resignação, apesar de tudo. Então, esse exame, amores, é chamado de amniocentese e ele é feito com a retirada do líquido amniótico onde estão as células do bebê, porque durante a formação do embrião, essas células são perdidas. E à medida que elas são perdidas, elas vão ficando no líquido amniótico. Então, através desse exame, olha a imagem dele aqui, você retira esse líquido, no líquido estão as células, você isola as células, usa uma substância chamada colchicina para impedir que a célula entre em divisão, porque ela tem que parar na metáfase, que é a fase de melhor visualização. Então, primeiro você estimula, depois você usa colchicina para parar na metáfase. Aí você vai fazer o quê? Você vai arrumar esses cromossomos de acordo com o tamanho, observem, e a posição do centrômero. Que eles são do tipo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Aí você vai arrumá-los em grupos de 7. E você vai contar depois quantos cromossomos esse indivíduo tem. Só que na hora da montagem você vai fotografar e ampliar esses cromossomos para que você possa fazer o cariograma. Observem aqui, o cariograma de uma criança normal. Então, se ele tiver 22 pares de autossomos e um par de X ou um par de Y, esse bebê é normal. Ele não tem nenhuma mutação cromossômica numérica. Agora, se na hora da contagem, através do líquido amniótico, através desse exame, o bebê tiver 2N mais 1, ele tem uma monossomia. Desculpe, 2N menos 1, monossomia. 2N menos 2, nulissomia. 2N mais 1, trissomia. 2N mais 2, tetrassomia, amores. E a partir daí, você vai descobrindo que mutações cromossômicas são essas. Eu vou mostrar algumas imagens de algumas síndromes e a gente vai dizendo, amores, quantos cromossomos esse indivíduo tem. Então, aqui a primeira síndrome é a síndrome de Down. Olha o cariótipo desse indivíduo. Olha a imagem do indivíduo com Down. Quantos cromossomos ele tem? Ele tem 45 autossomos e 2 sexuais, que podem ser XX ou XY. O indivíduo tem algumas peculiaridades na aparência física, como vocês podem ver, e eu estou descrevendo aqui esses aspectos, fica mais fácil de vocês memorizarem. Então, esse é um bebê com uma mutação cromossômica numérica, amor, chamada de trissomia. Agora vamos ver outra imagem aqui, a síndrome de Klinefelter. Esse bebê, olha a imagem dele aqui, ele tem 44A XXY. Ele também tem uma trissomia, só que agora, amores, é no heterossomo. Down foi no autossomo. Então, o indivíduo é um indivíduo alto, é um indivíduo que tem um leve retardo mental, ele tem problemas na fertilidade, ele tem hipertrofia no testículo, ele tem ginecomastia. Então, são aspectos bem peculiares. A síndrome do duplo Y. Olha o cariótipo, olha a imagem do indivíduo. Quantidade de cromossomos, 44A XXY. XYY, desculpem, 44A XYY. Esse indivíduo tem uma síndrome chamada de síndrome do duplo Y, que aparentemente, amores, ele não é muito diferente, ele só tem um queixo um pouco proeminente, a mão é um pouco grande e às vezes ele cresce um pouco mais que os meninos normais. Na infância, ele às vezes é um menino muito isolado, ou às vezes ele se envolve com outros meninos, mas é para brigar. Então, assim, durante a vida dele, ele vai ter mania de perseguição, esquizofrenia. Outro cariótipo,
44AXX, que é uma mulher com síndrome do triplo X. A imagem dela. Então, amores, essas mulheres elas têm uma certa dificuldade de aprendizado, mas elas aparentemente são normais, né? Um pouco mais altas. E assim, num determinado momento da vida delas, elas começam a desenvolver uma psicose. E isso pode transformá-las em serial killer, ok? Então, aquela mulher muito bonita, muito alta, que está do seu lado, de repente pode ser uma assassina em série, ok? Então, fica de olho. Mas fora isso, amores, elas não demonstram na realidade nada de muito estranho no comportamento, ok, bebês? Então, a gente está encerrando essa primeira aula de meiose, que seria a meiose 1, e na próxima aula a gente vai falar a respeito das etapas da meiose. A interfase e a meiose 1 e meiose 2, ok, bebês? Nesse primeiro momento a gente aproveitou para falar das funções da meiose e das características que pessoas que desenvolvem síndromes por conta da não disjunção cromossômica fazem com que o indivíduo tenha esses problemas que foram visualizados aqui, ok, bebês? Então aguardo vocês na minha próxima aula. Não deixem de visitar meu canal no YouTube, mais uma vez, a minha fanpage, o meu Insta, Beth Biologia Oficial, e obviamente meu site, amores, que é feito com todo amor e carinho para vocês. Tchau, bebês! Daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho de meiose. Aguardo vocês. Tchau!